Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é um grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo José Ramos Sobrinho. Ele foi assistente técnico administrativo na Prefeitura Municipal de Ipatinga, hoje aposentado da Prefeitura de Ipatinga. Ele é morador do bairro Iguaçu, aqui na cidade de Ipatinga. Olá, Zé Ramos, tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Comunidade na TV e deixo aberto aí para você dar um alô para os telespectadores. Prazer estar aqui. Esperamos poder estar contribuindo com informações muito importantes acerca da luta de todos nós, servidores aposentados da Prefeitura de Ipatinga, e uma luta que não deixa de ser de todo brasileiro. Então, a Aparecida Turco, professora aposentada, da Prefeitura Municipal, esteve aqui há um ano atrás explicitando aos telespectadores os problemas referente às aposentadas e os aposentados aqui do município. E nessa edição, a gente recebe José Ramos, que ele faz parte da Comissão dos Aposentados da Prefeitura Municipal, sim, que tenta de alguma forma esclarecer para a comunidade o que realmente está acontecendo e tenta também, de uma certa forma, dialogar com a Prefeitura Municipal para travar soluções para esse problema. José Ramos, você teria condições de fazer um breve histórico desde a Constituição Federal até a Lei 1311 de 94 aqui no município, que trata da questão dos aposentados e servidores municipais? Com certeza, Daniel. A Constituição Federal de 88, ela colocou a condição para as prefeituras, os estados e os municípios, que naquela ocasião os trabalhadores, servidores municipais e estaduais, muitos eram através de concurso público e a grande maioria não era. Então, existia no serviço público a CLT, que é a carteira assinada, o fundo de garantia e outros encargos. E existia também, geralmente no Estado, a sua maioria, no regime estatutário. E a Prefeitura de Ipatinga já tinha também alguns concursos, como o meu, e que nós fomos admitidos já no regime estatutário, então, e não no regime CLT. Você já era, então, concursado como estatutário, não como CLT? Eu, aos 18 anos, entrei no Banco Nacional, regime CLT, e na Prefeitura eu fiz um concurso no ano de 82, fui admitido no regime estatutário, pagando a previdência do Estado de Minas, que é o IPSENG. E a Constituição Federal já determinava essa questão do regime próprio de previdência? Em 88, com a criação da Constituição Federal, os municípios não poderiam mais ter mais que um regime de trabalho. Ou os municípios optavam pela carteira assinada, que é a CLT, ou pelo regime estatutário. Aqui em Ipatinga, como eu acredito que na maioria dos municípios no país, um breve estudo sobre o regime estatutário, porque o regime CLT quase todo mundo tinha um domínio sobre ele, eles descobriram que o regime estatutário, financeiramente, ele era de uma economia muito grande para o município. Não tinha aquele compromisso de carteira assinada, toda aquela documentação que tinha que ter, aqueles registros, que tinham que fazer como fazem hoje as empresas em carteira profissional, já eliminava esse tipo de trabalho, não contribuíam com recolhimento, com fundo de garantia, outros encargos também. Isso trouxe uma economia para a prefeitura na ordem de 50% na folha de pagamento. Então foi uma excelente oportunidade para os gestores daquela época. A Constituição trouxe uma facilidade para que todas as prefeituras e Estado fizessem a opção pelo estatutário.
Prefeitura de Patinga fez, como a grande maioria também fez. Só que, qual que é a diferença que trazia algum benefício para nós servidores? É que quem é CLT, ele fica no regime geral, que é o INSS. Aposenta no regime geral. E essa aposentadoria, durante os anos, acaba trazendo uma perda ao aposentado. Porque os índices de correção são menores que a inflação. Que a inflação e até mesmo que o salário mínimo. Justamente. E no caso do servidor público, já que a gente estava tendo perdas, principalmente indenização do Fundo de Garantia, os municípios do Estado que fizessem a opção pelo estatutário, eles tinham a obrigação de criar uma previdência municipal. Os servidores sairiam do INSS, que é o regime geral, e seriam migrados para a Previdência Municipal. O regime próprio. O regime próprio, chamado RPPS. E também, quando você aposenta na Prefeitura, no Estado, você continua recebendo o correspondente ao seu último contra-cheque. A Previdência Municipal, então, ela teria que administrar toda a vida do profissional na ativa e administrar também os salários dele quando aposentado. E essa lei de 1994, ela veio trazer uma oportunidade também para o servidor. Qual foi essa oportunidade que o servidor teve em 94? A lei de 94, a 1311, ela veio atender a legislação, ela veio atender a Constituição Federal. Quando o município criou essa lei, era para estar resguardando o direito à complementação salarial, enquanto não fosse criada a RPPS. Por quê? Quando você aposenta pelo regime geral, você acaba tendo perdas. Como nós não tínhamos o fundo de garantia e tínhamos que ser registrado já com a Previdência Municipal, foi criada a Lei 1311. Só que a Constituição, ela dá ao município, como ela deu ao município, escolher o regime estatutário ou continuar no CLT, obrigando a criação da RPPS, que é a Previdência Municipal, para garantir o pagamento do último salário quando você aposentar. Como a Prefeitura ainda não tinha criado a RPPS, ela criou a Lei 1311. E essa Lei 1311, ela estabeleceu um período máximo para criar o RPPS? Não foi citado esse período, nem a Constituição Federal também não citou? Aí é que está o X da questão. Quando a Constituição Federal fez toda essa mudança, essa condição do município fazer essa mudança, eu acredito que ela teria que ter dado um prazo para que o município, optando pelo estatutário, ela tivesse um prazo de 1 ano e meio, 2 anos, para estar criando o regime próprio. O regime próprio. E isso a Constituição não colocou. Então ela deu toda essa condição, o município de Patinga escolheu o estatutário, tirou todo mundo do regime CLT, migrou todo mundo do estatutário, porém, não criou a RPPS. Criou a Lei 1311 e começou a pagar a complementação. Entendi. E nesse período, Zé Ramos, os servidores municipais tiveram algum período de contribuição? Aconteceu sim. Quando a Prefeitura viu que ela não tinha criado a RPPS e que ela estava pagando a complementação, ela não poderia continuar nessa situação. Porque ia chegar um momento que teria um número grande de aposentados, né? E essa complementação viria a trazer dificuldade financeira ao município. Mas é lógico, você criar
uma ordem de pagamento sem uma fonte de custeio, com certeza a conta não ia fechar. Então, a prefeitura começou a fazer um desconto nosso. Além da gente estar contribuindo com o INSS, nós começamos a contribuir também com um valor mensal para a criação de um fundo. Só que isso não foi negociado conosco. A prefeitura decidiu começar a tirar uma decisão unilateral. Ela começou a tirar da gente esse valor, né? Isso aconteceu durante 11 meses, só que foi denunciado ao Ministério Público. E o Ministério Público interviu na questão. Eu acredito que sim, porque ela foi obrigada a parar de recolher a contribuição. De recolher, por quê? E devolver o dinheiro. O Ministério Público, ele pediu à prefeitura que mostrasse onde que estava esse dinheiro. A prefeitura fez o desconto nosso, pegou esse dinheiro e colocou na conta dela, deve ter usado esse dinheiro em outras necessidades. Entrou como receita corrente. Isso. Por que eu falo isso? Porque quando o Ministério Público mandou que devolvesse o dinheiro, ela não tinha esse dinheiro para devolver, porque ela devolveu ele parcelado, sem nenhum tipo de correção monetária. Que isso, rapaz. E a população precisa saber de tudo isso que está ocorrendo. E aí, nessa sequência, Zé Ramos, a gente tem percebido mais de 2 anos que as aposentadas e os aposentados estão nesse imbróglio aí com a prefeitura. Isso foi em 2016? Na verdade, já no governo do Robson, houve um ou outro atraso de pagamento. Eu ainda não estava aposentado e eu não vou te falar assim com certeza quando aconteceu, mas aconteceu. E aconteceram também outras situações que deixou a categoria de aposentado bem apreensiva, tá? Porque nós começamos a sentir que estava para acontecer um problema maior. Quando foi já no ano de 2016, aconteceram também, os aposentados receberam em casa um telegrama da prefeitura, assinada pelo procurador do município, falando que a prefeitura estava com problema de caixa devido à situação financeira do país e que ia suspender o pagamento das complementações durante o período. E mantiveram algum pagamento de plano de saúde, de empréstimo, alguma coisa? Isso aconteceu. Naquela época? Tudo que era descontado no contra-cheque, ela continuou honrando. Consignados, plano de saúde, ou seguro de vida, tudo que era descontado ela manteve. Manteve os nossos contra-cheques, tudo registrado. Existia um empenho do pagamento, só que o dinheiro não vinha para a conta. Não era efetivado o pagamento. E isso foi no final do ano. Quando foi no começo do ano, a prefeitura dividiu em parcelas e restituiu esses pagamentos. Aqueles aposentados que entraram na justiça, ela também pagou, né, imediato. Ô Zé Ramos, em relação à atual reforma da Previdência, que o governo federal está querendo aprovar no Congresso Nacional e a população fica meio perdida, né, com essa reforma da Previdência. A gente pode fazer uma analogia do que foi feito aqui em 94 com o que estão querendo fazer agora, em pleno século XXI, em 2018, com a reforma da Previdência? Eu acredito que sim, porque o que acontece hoje é presente, né? Se você vive uma dificuldade ou se você é alertado que você vai passar por uma mudança, você tem condições de se preparar. Se vão tirar algum direito seu, você fica sabendo, se isso é noticiado, por mais que você não goste, você tem direito de lutar, porque você vive uma democracia. A Constituição Federal colocou para o município que ele poderia fazer, que ele teria que fazer a opção, é a CLT ou estatutário. A prefeitura ela tinha que ter convidado os trabalhadores, né, e feito uma proposta.
e dado o direito nosso de escolha. Ela começou a fazer esse trabalho junto ao sindicato e por ali ficou. Para a categoria não veio. Dizem que foi feito, mas não foi. Entendeu? Se você perguntar assim, mas o regime estatutário, ele é inferior ao CLT? Se vocês poderiam ter escolhido ou não, poderíamos ter escolhido estatutário, sim. Poderíamos, né? Se fosse a opção da maioria, seria aprovado. Só que, quando a Constituição colocou essa situação, ela não perguntou para nós. Quando a Prefeitura também fez a escolha, ela não perguntou para nós, né? Diferente de hoje, que hoje você está sabendo que vai existir uma reforma. Boa ou não, mas você vai se preparar para ela. Agora, foi feita a Lei 1311, a Prefeitura não atendeu a Constituição. Por que eu falo isso? Porque a Constituição manda você optar pelo estatutário, criar a Previdência Municipal. Ela não criou. Mas ela não atendeu a Constituição de todo. A Constituição falava assim, se o município fizer a opção pelo estatutário, até que ela crie a Previdência Municipal, ela vai pagar a diferença do último contra-cheque para o valor recebido do INSS, a complementação ao aposentado, dos cofres municipais. A Prefeitura fez isso? Fez. O erro da Constituição foi não ter estipulado um prazo. E verificando todas essas questões, Zé Ramos, na sua opinião, é um interesse da coletividade municipal que esse assunto seja resolvido? Ou você imagina que é interesse só de pequenos grupos da cidade? Tudo que se discute, é muito difícil todos concordarem com uma situação. Infelizmente, nós, seres humanos, desejamos sucesso para todos. Mas muitas vezes, lá no nosso íntimo, infelizmente, quando a gente vê uma empresa às vezes fechar, tem pessoas que às vezes acham que não está interessante. Ela não vê quem está sendo demitido. Não é assim? Essa televisão aqui, nós queremos o sucesso dela. Mas, de repente, tem alguém que não torce pelo sucesso dela, né? Então, se você me perguntar assim, a cidade quer que resolva o problema do aposentado? Eu acredito que sim, porque é um caos social. Nós temos aposentados com 60 anos, que hoje tem mais de 80 anos, e perdeu parte do seu salário, que é a complementação. Essas pessoas estão recebendo cestas básicas. Eu desliguei o celular para poder participar aqui, mas ali fora eu estava tratando do assunto cesta básica. Semana passada nós compramos 30 cestas básicas, já acabaram. Ou seja, nós aposentados, que estamos ainda tendo uma condição financeira razoável, porque muitos são casados, muitos têm pessoas, né, o cônjuge que tem um salário razoável, mesmo que aposentado. Então você junta, consegue ter uma vida mais organizada. Mas tem outros, né, que levam uma situação completamente diferente. Quando você é uma pessoa mais organizada, você tem uma receita melhor, naturalmente você faz uma reserva. Quando você vem de uma dificuldade, você usa a reserva. Mas quando você já recebe um salário mínimo, você aposenta com um salário mínimo, você ainda vai querer que essa pessoa faça uma reserva? Não tem condição. É muito difícil. Numa idade de 60, 70, 80, 90 anos, que a pessoa tem vários problemas de saúde, e quantas pessoas aposentadas que ajudam filhos e ajudam netos? Em outras atividades escolares e até mesmo familiar. Sim. Zé Ramos, com esse acúmulo todo, né, juntando a comissão dos aposentados e das aposentadas, juntando o sindicato, juntando advogados que estão nessa causa, vocês propuseram algo para a Prefeitura Municipal? Vocês propuseram algum tipo de solução para o que está acontecendo? Como é que é essa relação? Quando a ex-prefeita atravessou esse problema, ela foi procurada pelos sindicatos, foi procurada pelos aposentados, e nós não vimos nenhum tipo de boa vontade em estar resolvendo esse problema. Inclusive, nós chegamos a fazer uma proposta
mesmo não passando por toda a categoria de aposentado, nós que estávamos à frente, foram feitas propostas. Essas propostas nem estudadas foram. A dificuldade foi muito grande. Quando aconteceu a eleição, o atual prefeito, os discursos deles estão gravados aí, né? Não só pelas emissoras, pela imprensa em si que fez a cobertura, como também pelas redes sociais hoje, tudo fica gravado. Tem vários falas dele, discurso dele, palanque dele, falando que era um absurdo que os aposentados da Prefeitura de Ipatinga estavam vivendo, que era uma penúria, e que ele ganhando, ele ia resolver a situação. E nós confiamos. Ele ganhou muito voto com isso. Depois que ele assumiu, nós esperávamos que ele nos convidasse para uma reunião, já que ele não consegue negociar com o sindicato, ele tem uma aversão ao sindicato. Nós aposentados, inclusive vários eleitores dele, e várias pessoas do relacionamento dele, direto ou indiretamente, fazem parte da comissão dos Sim. aposentados e aposentadas. Quando tentamos uma reunião com ele, logo quando ele assumiu, entendíamos que era uma situação difícil, que a cidade estava numa situação realmente, né, que não era das melhores, financeiramente falando. Mas nós não estávamos obrigando ele a pagar. Nós queríamos conversar com ele e ver a possibilidade, o que ele ia propor para nós. E não tivemos, de imediato, nenhum tipo de convite. As pessoas que tinham contato com ele tentaram uma reunião com ele, ele não atendeu na ocasião, de pronto. Quem foi o primeiro a conversar conosco foi o vice-prefeito, Dr. Gesso. Ele conversou com a comissão de aposentados, eu estava presente. Ele me perguntou quanto tempo eu tinha contribuído. Eu disse para ele que tinha contribuído com 35 anos e meio de previdência, fora o tempo que eu contribuí com a INSS no banco e contribuí com o IPSENG trabalhando na prefeitura. E eu tive comércio depois, trabalhando na prefeitura, eu tinha comércio. Ainda paguei mais INSS como comerciante. Então, eu particularmente, se for somar todas as minhas contribuições, eu tenho uns 45 anos mais ou menos de contribuição. Outra coisa, nessa reunião com o Dr. Jesus, ele perguntou, a Lei 1311 é de 94? Sim. Ele, como advogado, empresário, dono de faculdade de Direito, doutor em Direito, ele falou para nós, vocês têm todo o direito, essa lei, no mínimo, 20 anos. Isso é direito adquirido, no mínimo. E dentro desse aspecto, né, da fala aí do secretário de Educação do município, tem uma cidade, Valinhos, que vive uma situação similar à de Ipatinga e o caso foi resolvido ou também transcorre no mesmo imbróglio? A cidade de Valinhos é uma experiência que nós estivemos lendo, estudando a respeito. Eles também tinham complementação e a prefeitura deixou de pagar. Eles recorreram, fizeram toda a luta e eles não tiveram êxito. Só tiveram êxito com o novo prefeito que assumiu a prefeitura. Esse prefeito foi a Brasília, no Supremo Tribunal Federal, pegou todas as informações que precisava para poder normalizar a situação dos aposentados, foi para a cidade de Valinhos, fez a legislação e resolveu, por definitivo, a situação dos aposentados de lá. Aqui em Ipatinga nós temos ainda essa Lei 1311, que Valinhos não tinha. Então, o nosso caso, ele ainda é superior ao de Valinhos. Entendeu? E outra coisa, essa Lei 1311 ela já foi julgada pelo TJ de Minas Gerais, foi considerada constitucional. A ex-prefeita fez uma alteração nessa lei em 2014. 2014, ela fez uma alteração nessa lei, fazendo que essa lei possa vir ser inconstitucional.
embora, como o vice-prefeito falou para nós, que é um direito que adquirido. Pelos mais de 20 anos que essa lei existe, é um direito adquirido. Que é um direito adquirido. Da categoria. Da categoria. Ô Zé Ramos, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Comunidade na TV, da TV Caravelas, que é uma TV comunitária, democrática, e deixa aí um espaço aberto, se quiser convocar a população para conhecer mais da causa dos aposentados e das aposentadas, fique à vontade. Eu faço uma colocação para vocês. Por que um prefeito municipal, com a sua equipe, não veio a público falar por que esse problema foi criado? Por que esse problema não foi solucionado? Por que não existe boa vontade do governo municipal em solucionar o problema? Não seria muito mais correto e humano você resolver um problema social do que você querer punir trabalhador, punir aposentados com 60, 70, 80 e 90 anos que não têm condições hoje de voltar ao mercado de trabalho? Se você é prefeito e é da sua competência, da sua responsabilidade de resolver um problema, que você resolva, ou então que você entregue o cargo. Mas o que você não pode fazer é se abster de uma responsabilidade sua. São 2.000 aposentados, cada aposentado tem em família 4, 5 pessoas. Isso é um caos social que abrange, em média, 10.000 pessoas. Eu te pergunto, quantas cidades tem no Brasil com 10.000 pessoas? Você quer uma coletividade maior que essa? Ô Zé Ramos, muito obrigado pela participação aqui no Comunidade na TV e fale com a categoria que a TV Caravelas está aberta a todos vocês. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.